Olá! Hoje eu vou falar sobre ângulos na circunferência. Não percam! Para começar, vou relembrar dois ângulos que já falei em aulas anteriores, o ângulo ao centro e o ângulo inscrito. Então, para começar, o ângulo ao centro é um ângulo em que o vértice coincide com o centro da circunferência. É muito simples. E para calcular a amplitude do ângulo, é só calcular aqui a amplitude deste arco, ou por exemplo, se soubermos que a amplitude deste arco é 80, então a amplitude do ângulo vai ser exatamente a mesma. Então este é o ângulo ao centro. E falei também na última aula de ângulo inscrito, que vou aqui mostrar o que é. Ângulo inscrito é um ângulo em que o vértice coincide com a circunferência, ou seja, o vértice está num ponto da circunferência, como por exemplo este. E neste caso, se quisermos saber aqui a amplitude deste ângulo, é só calcular, ou no caso, pronto, se já tivermos a amplitude deste arco aqui, se for 80 graus, então a amplitude deste ângulo vai ser metade da amplitude do arco. E vice-versa, se nós soubermos que este ângulo é 40 graus, automaticamente sabemos que este arco vai ser 80 graus. Mas hoje vou então falar de mais 4 novos ângulos. Então, vou começar por falar do ângulo de segmento. E o que é isso, o ângulo de segmento? Basicamente temos uma reta tangente à circunferência, que é uma reta que cruza a circunferência num único ponto, e temos uma corda que cruza a reta tangente no ponto de tangência. E então o ângulo formado por esta corda e pela reta tangente é o ângulo de segmento. E como é que nós calculamos a amplitude deste ângulo? Para isso precisamos saber a amplitude do arco correspondente, que neste caso é este aqui. Então, se nós soubermos que este arco é, por exemplo, 100 graus, isso significa que o ângulo de segmento vai ser metade da amplitude deste arco, ou seja, vai ser 50 graus. E este então é o ângulo de segmento. É o ângulo formado pela corda e pela reta tangente correspondente, a que se cruza no ponto de tangência. Vamos passar agora para o próximo ângulo. O próximo ângulo é então o ângulo ex-inscrito. E porquê ex? Vem de exterior. Ou seja, eu vou começar por desenhar um ângulo inscrito, que é o que eu relembrei no início do vídeo, que é um assim, em que o vértice corresponde a um ponto de circunferência, e agora vou prolongar esta reta. E assim, o ângulo exterior aqui é o ângulo ex-inscrito. Como dá para ver, é o ângulo exterior ao ângulo inscrito. E então, como é que calculamos a amplitude deste ângulo? Para isso precisamos saber a amplitude deste arco, e vamos imaginar que a amplitude deste arco é 60 graus, e a amplitude deste aqui. E vamos imaginar que a deste é 40 graus. E agora é só usar uma forma muito simples, que é somar os dois e dividir por 2. Ou seja, fica 60 mais 40 a dividir por 2. Isto vai dar 100 a dividir por 2, que vai dar 50 graus. Ou seja, a amplitude deste ângulo, que é o ângulo ex-inscrito, vai ser 50 graus. Obviamente que se nós soubéssemos a amplitude deste ângulo aqui, era só subtrair, porque eles são ângulos suplementares. Ou seja, isto aqui é um ângulo 180 graus, então se soubéssemos isto aqui, era só subtrair 180 por este ângulo aqui. Mas esta aqui é a fórmula que precisam de saber. E este é então o ângulo ex-inscrito. Vou agora passar ao próximo ângulo. O próximo ângulo é então o ângulo no interior. E basicamente é um ângulo em que o seu vértice está no interior da circunferência, mas não coincide com o centro, porque se fosse no centro seria um ângulo ao centro, como eu relembrei no início do vídeo. Mas este ângulo aqui então é o ângulo no interior. E para calcularmos a sua amplitude, para começar temos que fazer um ângulo verticalmente oposto, ou seja, vou prolongar aqui esta reta e esta aqui. E agora, para calcular a amplitude, vamos começar por precisar de saber a amplitude deste arco, que vamos imaginar que é 60, e a amplitude deste aqui, do arco do ângulo oposto, que vamos imaginar que é 40.
E agora a fórmula é exatamente a mesma que fizemos há um bocado para o ângulo eixo inscrito. E então é somar 60 mais 40, até usei os mesmos números, mas obviamente podiam ser números diferentes. É somar 60 mais 40, que dá 100, a dividir por 2, que dá 50 graus. E então este ângulo, que é o ângulo no interior, tem então uma amplitude de 50 graus. E então este aqui é o ângulo no interior. Para finalizar, vou falar do ângulo no exterior. Vamos então ao ângulo no exterior. E este ângulo também é muito simples. Basicamente, é um ângulo em que o vértice está no exterior da circunferência, como o nome indica. Então pode ser, por exemplo, este aqui. O vértice está aqui e encontra-se fora da circunferência. Então é um ângulo no exterior. E como é que fazemos para calcular a amplitude deste ângulo? É também muito simples e é com uma forma parecida à que usámos há um bocado. Para começar, precisamos saber a amplitude deste ângulo, deste arco. Vamos imaginar que é 20 graus. E depois, a amplitude deste aqui. Vamos imaginar que é 60 graus. E então agora a fórmula é muito parecida à há um bocado, só que em vez de ser somar os dois e dividir por 2, é subtrair os dois e dividir por 2. Ou seja, vamos subtrair o maior pelo menor e dividir por 2. Isso vai dar então 60 menos 20, que é 40, a dividir por 2, que é 20 graus. E então este ângulo aqui vai ser 20 graus. Por acaso deu a mesma amplitude que este arco aqui, mas isso não tem nada a ver. Esta aqui é então a fórmula que precisam de saber para calcular a amplitude do ângulo no exterior. Por fim, vou dar um rápido exercício para aplicarmos algumas destas regras. Então, tenho aqui então um exemplo de exercício e para começar vou só explicar mais ou menos o que é que temos aqui. Temos então aqui um ângulo inscrito, que é daqueles que eu relembrei no início do vídeo, que é um ângulo que o vértice corresponde a um ponto da circunferência, e temos aqui outro ângulo inscrito. Este aqui é 30 graus e este 80. E depois temos ainda um ângulo no exterior, que é este aqui, que é o ângulo que queremos descobrir a amplitude. E então vamos lá resolver isto. Se quiserem podem pausar o vídeo para tentar resolver, mas eu vou já então explicar como é que se resolve. E isto é muito simples. Para começar, sabemos que para calcular a amplitude de um ângulo no exterior, precisamos saber a amplitude deste arco aqui e a amplitude deste arco aqui. Então, como é que calculamos isso? Se observarmos bem a figura, chegamos à conclusão que isto aqui é um ângulo inscrito, ou seja, a amplitude do arco correspondente vai ser o dobro da amplitude do ângulo. Então, se este ângulo aqui é 80 graus, este arco aqui vai ser 160. Aqui, a mesma coisa, isto é um ângulo inscrito e este é o arco correspondente. Ou seja, se o ângulo é 30 graus, aqui o arco correspondente vai ser 60 graus, que é o dobro de 30. Então agora, com estes dois números, com estas duas medidas, já podemos calcular este ângulo. Como é que fazemos isso? É só usar a fórmula que eu disse há um bocado, que é então subtrair o número maior ao menor, ou seja, 160 menos 60, a dividir por 2. Isso fica então 100 a dividir por 2, que vai dar 50 graus. E então, este ângulo aqui, precisávamos descobrir, o x é igual a 50 graus. E pronto, é este o exercício. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!